Como o corpo produz energia de verdade? Pensa que o corpo tem vários motores energéticos, né? Cada um com seu combustível e velocidade de funcionamento. A creatina fosfato é só o motor mais rápido. O corpo tem vários motores energéticos, né? Como o corpo produz energia, a gente vai entender isso, como isso tem relação com a creatina. O corpo tem vários motores energéticos. O que significa isso? Tem vários motores. Ele tem vários modos de se produzir energia. Beleza? Entendeu? Cada um com seu combustível e velocidade de funcionamento. Ok? Vai usar um combustível diferente, uma velocidade diferente também. A creatina fosfato é só um motor mais rápido, tipo o modo turbo. Ou seja, ela é um modo de energia, okay, do nosso corpo, a creatina fosfato. Mas depois dele, entram os motores que mantêm o corpo funcionando por mais tempo, né? Já que é o modo turbo, quando você vai jogar um jogo de carro, por exemplo, não sei se você já jogou, é diferente, né? É diferente. Você usa o turbo ali, mas por alguns segundos. Só para você passar algumas coisas ali, para você não usar nas curvas, senão você derrama o carro, né? Derrapa o carro e já era tudo. Sabe? Você usa bem momentos específicos ali para você ter vantagem sobre seus adversários numa corrida, por exemplo. Ou qualquer outra coisa que você vai fazer num jogo de carro, sabe? Enfim, isso daí. Vamos ver um por um, né? Vamos ver um por um dos modos de produção do corpo agora. Isso aqui vai ser longo, então prepare-se. Prepare-se. Sistema de fosfocreatina, o sistema ATP-CP. Duração 6 a 10 segundos. Usado em explosões rápidas, sprint, salto, levantamento de peso, reflexos mentais rápidos. Sprint e salto poderia ser usado mais em questão de por atletas. Aí você fala, mas eu não sou atleta, então eu não preciso usar creatina. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Levantamento de peso, né? Todo mundo precisa levantar peso, sim, para saúde, ok? Considerando que você tem condições, né? Você não é uma criança em desenvolvimento abaixo de 10 anos, que você não é um idoso tudo lascado, que não tem movimentos, aí é diferente, né? Você tem que ver com um profissional de saúde em relação a essa parte para você, em atividade física, na educação física, né? Mas se você é minimamente saudável, você tem que levantar peso, tem que levantar. Musculação é essencial junto com o cardio. Reflexos mentais rápidos, por exemplo, você está num trânsito, eu tô dirigindo faz pouco tempo, eu tirei carta, e o trânsito exige reflexo muito rápido. Você tem que ficar atento a mil coisas ao mesmo tempo. Ou, sei lá, você vai tocar música, por exemplo, eu sou músico também. A música também exige funções rápidas, reflexos rápidos para fazer, as notas também, sabe? Ou fazer outra coisa, por exemplo, estudar uma coisa mais complexa, assim, ou jogar videogame, sei lá, que é uma coisa muito rápida, assim, e em questão de segundos você pode morrer pro seu adversário. Menos de um segundo, talvez, né? Enfim, são essas coisas assim. Acontece, a creatina, pega fosfato, dá fosfocreatina para regenerar ATP rapidinho, né? Não usa oxigênio, nem glicose, nem gordura. É modo relâmpago do corpo, mas dura pouco. É como usar a bateria e reserva do celular. Se estava na emergência, ela descarrega rápido, né? Resumidamente. Sistema glicolítico ou anaeróbico lático. Esse aqui a gente vai demorar bastante, né? Esse é o sistema responsável pela produção de queimação no corpo, sabe? Quando você tá treinando assim, e chega bem na falha, aí você fica ruim, você precisa descansar, né? Então você pensa aqui, ó. 30 segundos a 2 minutos. Com exercícios intensos, mas um pouco mais longos, né? Corrida de 400 metros, musculação contínua, etc. Combustível a glicose, vindo do sangue ou glicogênio muscular. A glicose você consome através dos carboidratos, ok? Só não vai se empanturrar de carboidrato pensando que eu tenho muita glicose e tenho muita energia. Não é assim, não. Não é assim, não. Porque vai causar um impacto alto da glicose no sangue. Você pode até ser diagnosticado com pré-diabetes, mesmo você não tendo diabetes ou não chegando perto disso, tá? Dependendo da situação, né? Ok? Então toma cuidado com isso. Não usa oxigênio, não usa oxigênio, sistema glicolítico. E o subproduto é o ácido lático. Subproduto, entenda subproduto como algo que vem depois da ação. Por exemplo, a questão do produto das fábricas, por exemplo. Tem a produção da fábrica ali, só que sai a fumaça. Aquele lá é um subproduto, por exemplo. Entendeu? Esse tipo de coisa. Daí vem o nome anaeróbico lático. Vamos ver daqui. Anaeróbico não usa oxigênio, né? E lático por causa do ácido lático. E porque é ácido também, né? Vamos ver isso aqui, tá? Deixa eu tomar uma água antes. Pera aí. Voltei, vamos lá. O que é glicólise, né? Glicólise, né? Sistema glicolítico. A quebra de glicose. Então, o sistema glicolítico vai usar a quebra de glicose. Ok? Glicoglicose, lise, quebra. Ou seja, é o processo químico de quebrar a glicose para produzir energia. Como acabei de falar.
A glicose vem sendo quebrada em várias etapas até virar uma molécula chamada piruvato. Até aqui tudo tranquilo, ou seja, a glicose vai ser quebrada em várias etapas até virar um piruvato, uma pequena molécula. O problema começa aqui, a velocidade. O sistema glicolítico, né, ativado quando se faz exercício intenso, o esforço dura mais que 10, 15 segundos, a demanda energética é alta e rápida. Precisa corrida, musculação, luta, crossfit e subida explosiva. O corpo precisa gerar ATP muito rápido. Só que a mitocôndria não consegue acompanhar essa velocidade. Ok? Então ativa o modo de emergência do corpo, né? O que acontece com o piruvato? Em condições normais, com oxigênio suficiente, né? O piruvato ele vai entrar na mitocôndria, aquele subproduto da glicose, né? Aquelas divisões ali, e gera muito ATP. Mas em esforço intenso, o piruvato começa a se acumular, né? Isso gera um problema, né? Vai voltar um NAD, NAD+. NAD+, é uma molécula essencial para a glicose continuar. Uma molécula essencial para a glicose continuar. E porque vai faltar o NAD+, com piruvato, né? Se não regenerar NAD+, a glicose destrava, o ATP para ser produzido, o músculo falha, né? E vai entrar o ácido herói ácido lático. Você vai entender sobre isso aqui. O corpo resolve isso, convertendo o piruvato pro lactato. Essa reação consome H+, né, íon de hidrogênio, e regenera NAD+. A gente vai ver sobre isso aqui, sobre o NAD+, também. Permite que a glicólise continue funcionando, ou seja, produzir lactato é uma estratégia de sobrevivência energética, não é. Vamos entender isso aqui, ó. NAD+, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Você precisa saber isso aqui. É um transportador de elétrons. Na prática, ele funciona como um coletor de energia temporária. Ele vai basicamente pegar esse H+, ok? O ácido NAD+, vai pegar esse H+. Porque esse H+, aqui, o íon de hidrogênio, né? Ele vai ser responsável pela parte de queimação do corpo, digamos assim. Ok? Olha aqui, ó. A glicólise sendo quebrada. Em uma das etapas ocorre a liberação de elétrons mais hidrogênios. Os elétrons Z, né? E os hidrogênios aqui, ó. O NAD+ entra aqui. Ele captura esses elétrons e hidrogênios virando um NADH. O H por causa que ele capturou o hidrogênio. Ok? Ele passa de vazio para carregado. O NAD+, ele é vazio. Agora, o NADH, ele tem carregado o hidrogênio. Ok? Vamos ver isso aqui, ó. O que se forma no músculo não é exatamente ácido lático, né? Mas sim um lactato. Né? O termo ácido lático é histórico e popular, mas bioquimicamente, o resto é lactato mais a NH+, né? Ácido, por causa da questão do H, do H+, que ele deixa o H+, o íon de hidrogênio, ele faz a questão do, aqui ó, o acúmulo de íons de hidrogênio, esse H+, ele, ele faz com que ocorra diminuição do pH muscular. O pH muscular, quanto menor o pH, mais ácido o ambiente é. Sabe? Igual o nosso estômago, por exemplo, tem a questão da acidez para digestão dos alimentos. Okay? Então, esse NAD+, né, o piruvato ele vai virar. O NAD+, vai capturar o íon de hidrogênio para eliminar o íon de hidrogênio do corpo, ali das células, para questão de segurança, né, porque senão ele faz esse processo de queimação, faz mal para o corpo, né, diminui o pH muscular. E o que ele vai fazer? O piruvato vai virar o lactato, né? Esse lactato que ele vai consumir o H+, o H+ do NADH, ok? Do NADH, o lactato. E ele vai ser responsável por essa ação de acidez. Por isso, ácido lático. Ácido por causa do íon H+, né? E lático por causa do lactato, ok? Resumidamente é isso. É isso que gera queimação, ardência, fadiga e perda de força, ok? Imagina uma cidade sem energia, né, elétrica. As pessoas começam a usar geradores a diesel. Eles funcionam bem, mas fazem barulho, soltam fumaça e aquecem demais. O lactato é tipo essa fumaça, né? Não é o problema principal, é o sinal que o sistema de emergência foi ativado, né? Por quê, né? Anaeróbico não depende diretamente de oxigênio, e lático porque gera o lactato, né? Resumidamente é isso, ok? Qual é isso, né? Durante uma série pesada, você treina, você usa o ATP e a fosfocreatina.
Depois entra forte o sistema glicolítico, né? O sistema de quebra de glicose. O lactato começa a subir, né? O lactato ele vai ser responsável ali, como eu falei, para pegar os íons H+, né? E não deixar que eles sobrecarreguem um NAD+. O pH vai cair, o músculo vai queimar e você vai falhar, né? Essa queimação não é um ácido lático correndo no músculo, mas alteração química temporária do ambiente muscular, né? Da questão do ácido lático. O lactato não é vilão. O lactato é vilão? Não é vilão, né? Nós sabemos que o lactato é combustível energético, é reciclado pelo fígado, o ciclo de Cori, que a gente vai ver depois, talvez. Pode virar glicose novamente, né? Usado pelo coração como energia, usado como cérebro como combustível, né? Esse lactato com H+, que ele pegou, né? E por que não pode ficar esse H+, no corpo, né? Ele tem que ser reciclado. Vamos ver sobre isso aqui, né? Isso aqui eu falei do lactato, ok? Então vamos continuar então aqui. O que acontece com o lactato depois? Ele pode virar energia em outros tecidos para virar glicose no fígado. Pode ser reconvertido em piruvato, né? Olha que bizarro o negócio do corpo, né? Nada desperdiçado do corpo é uma máquina absurda de eficiência. O raciocínio completo. O corpo precisa de ATP rápido. Ativa a glicólise, a quebra de glicose. O piruvato se acumula, que é o produto que varia uma etapa, uma parte da divisão da glicose ali, eu falei para vocês, anteriormente. Para evitar esse travamento energético, vira o lactato, né? O lactato ele vai ser responsável por salvar os NAD. Os NAD que capturam os elétrons e os íons de hidrogênio, ok? Isso permite manter a produção de ATP. O efeito colateral é queda de pH, queimação, né? Por isso mesmo. Primeiro, o que são esses elétrons de hidrogênio? Quando a glicose é quebrada, ela libera energia química. Essa energia não sai em forma de luz nem calor, né? Ela sai principalmente com elétrons de alta energia mais hidrogênios. Os elétrons são extremamente radioativos. Pensam nele como partículas instáveis agitadas querendo reagir com tudo. Eles bagunçam a química celular, né? Elétrons livres. Pode danificar proteínas, oxidar lipídios da membrana, danificar DNA e gerar radicais livres. Ou seja, elétrons soltos é um caos químico, né? Então o corpo precisa entrar um NAD+, né? O NAD+, ele funciona, ele pega esses hidrogênios, né? Esses elétrons, ele pega essa energia química sem deixar ela sair quebrando tudo por aí. Ele vira um NADH, um NAD+, né? Agora está armazenado, controlado, segura, pronto para ser usado depois, né? Uma analogia. O NAD+ não faz isso por segurança, ele faz isso porque a célula precisa reutilizar essa energia depois, né? Um NADH vai levar esses elétrons para a mitocôndria, para a cadeia respiratória para gerar muito ATP, né? Ou seja, ele é o transportador de elétrons de hidrogênio
que leva para lugares onde onde os elétrons hidrogênios têm uma boa função, diferente de ficarem soltos por aí, reagindo com tudo, com todo mundo e dando BO no corpo, ok? O problema real aqui, o estoque é limitado, né? A célula tem uma quantidade finita de NAD+. Se o NAD+, acabar, virar NADH, acabou, não dá para continuar a glicólise, a produção trava e dá todo o BO, né? Por isso que entra o ácido lático, como eu falei. O piruvato vai virar o lactato, aí ele vai pegar o hidrogênio e os elétrons do NADH e vai ter mais NADH disponível, né? E esse lactato ele pode virar energia depois ou ser reutilizado como piruvato de novo, sabe? É um ciclo aí meio maluco, né? Que a natureza tem. Enfim, é um bem complexo isso aqui, galera. Mas enfim, você não precisa entender muito bem isso aqui a fundo, tá? Vamos falar agora do sistema oxidativo, né? Duração são horas, atividades prolongadas, como caminhada, corrida, respiração, pensar, viver. Glicose, gorduras e, em último caso, aminoácido, que é das proteínas, né? Aqui entra aquele misto, né, de jejum, é, ajuda, piora a questão de massa muscular, né? Faz você perder massa muscular. Enfim, a gente vai falar sobre jejum. Tem muita gente futuramente, tem muito conteúdo da hora sobre jejum, tá? Usa oxigênio e produz muita energia mais devagar. É o motor principal da vida cotidiana, né? É como a tomada ligada direto na parede. Energia constante, mas não instantânea. Okay? E onde entra a creatina? A creatina é o gatilho inicial. Nos primeiros segundos de qualquer ação, né, ela mantém o ATP funcionando enquanto os outros sistemas acordam. Né? Ou seja, o primeiro sistema é aquele ali que eu mostrei para vocês primeiramente. Né? O sistema de fosfocreatina. Ela é inicial, é o start. Né? O sistema glicolítico, que a gente falou também. Né? E aqui o sistema oxidativo. Esses três sistemas, resumidamente, né? Por isso que tem mais creatina disponível, consegue explodir mais rápido em treino, pensar em reagir melhor em situações de esforço e atrasar a fadiga enquanto o sistema anaeróbico começa a produzir energia. Ok?